Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério: genocídio. Você sabe o que é? Embora a palavra tenha se popularizado nos últimos tempos, poucos de fato sabem o seu significado e muitos usam de forma completamente equivocada. Para entender o que é genocídio, é preciso, antes de mais nada, fazer uma breve retrospectiva histórica. O primeiro a usar o conceito foi o advogado judeu-polonês Raphael Lemkin, no ano de 1944. O objetivo de Lemkin era encontrar uma palavra que descrevesse o que os nazistas estavam fazendo com os diversos grupos que apresentavam uma identidade diferente do padrão por eles definido como superior, sendo as principais vítimas judeus, ciganos, opositores do regime e pessoas com deficiências. A palavra tem a sua origem no grego genus, cujo significado é família, raça ou tribo, e também no latim, cide, referindo-se à ação de cortar ou matar. O conceito de genocídio foi construído, portanto, para denominar o extermínio em massa de indivíduos pertencentes ao mesmo grupo étnico. Em 11 de dezembro de 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas enquadrou o genocídio como um crime contra o direito internacional. No entanto, apenas 2 anos mais tarde, tornou-se passível de punição. Em 9 de dezembro de 1948, a Assembleia da ONU aprovou por unanimidade a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Até março de 2022, 152 países haviam ratificado a Convenção, entre eles o Brasil. De acordo com o artigo 2º da Convenção, entende-se por genocídio atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física, total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. Além do genocídio, o artigo 3º da Convenção também prevê punições para os seguintes atos: o conluio para cometer o genocídio, a incitação direta e pública a cometer o genocídio, a tentativa de genocídio e a cumplicidade no genocídio. Mas como esses crimes são julgados? Bom, no caso do Brasil, o crime de genocídio pode ser julgado com base na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, assinada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. É essa lei que define e pune, com base no Código Penal brasileiro, o crime de genocídio. Porém, esse tipo de crime também pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, localizado na cidade de Haia, na Holanda. O Tribunal de Haia foi criado em 1998 pelo Estatuto de Roma para julgar indivíduos acusados de genocídios, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É uma instituição independente e, embora não faça parte da ONU, mantém uma relação de cooperação com ela. É importante ressaltar que o Tribunal Penal Internacional não julga estados, mas sim pessoas, não possui jurisdição universal, as autonomias das nações são respeitadas e só pode atuar de forma complementar quando o indivíduo acusado pertence a um país-parte, ou seja, um país que assinou o Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional. 123 países fazem parte do Estatuto, incluindo o Brasil. De acordo com o princípio da complementaridade, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional deve ser exercida, primeiro, caso um Estado não possa ou não deseje julgar os supostos criminosos de guerra que estejam sob a sua jurisdição. Segundo, quando um Estado não detém uma legislação adequada para julgá-los. A Corte Penal já julgou e condenou pessoas envolvidas no genocídio de Tutsis, em Ruanda, e de bósnios muçulmanos na Bósnia e Herzegovina, e há inúmeros outros casos ainda sendo julgados. Embora o conceito de genocídio tenha surgido na década de 1940, a prática é antiga e esteve presente em diversos momentos da história, envolvendo vários povos,
incluindo os povos nativos durante o processo de colonização europeia na América, África, Ásia e Oceania. Mas foi o século XX que ficou conhecido como o século dos genocídios, pois foram inúmeras as tentativas perpetradas contra diversos povos, entre eles curdos, armênios, albaneses, ucranianos, tibetanos, sudaneses e muitos outros. E caso você não saiba, o Brasil possui sim um condenado por genocídio. Pedro Emiliano Garcia foi um dos autores do massacre de Haximu, no ano de 1993, quando 22 garimpeiros e pistoleiros invadiram uma tribo e mataram 16 indígenas, entre eles um bebê, 4 crianças, 3 adolescentes e 2 idosas. Pedro Prancheta, como é conhecido, acabou sendo condenado por genocídio e atualmente é o único brasileiro vivo condenado por esse tipo de crime. A condenação de Pedro Prancheta é importante por 2 questões. Primeiro, para acabar com a ideia equivocada de que genocídio é um tipo de crime associado a uma grande quantidade de mortes. Não necessariamente. Podemos comparar com o caso de Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, condenado pelo assassinato de mais de 70 pessoas. O que diferencia os 2 Pedros é que o Prancheta matou com a intenção de eliminar um grupo étnico para se apropriar das terras da comunidade indígena Yanomami, favorecendo seus interesses econômicos com o garimpo de ouro na região. Já o Pedrinho Matador, apesar do maior número de mortes, é considerado um assassino em série. Segundo, porque apesar de condenado pelo crime de genocídio, Pedro Prancheta ficou apenas 6 anos em regime fechado dos 20 pelos quais foi condenado, o que nos leva a refletir sobre a questão da impunidade nesse tipo de crime tão bárbaro. Mas essa impunidade não é algo específico do Brasil. Apesar do século XX ter sido considerado o século dos genocídios, poucos genocidas foram, de fato, punidos por suas atrocidades. Isso é tudo, pessoal. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor o significado, a origem e a história do conceito genocídio. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar nas redes sociais. Até a próxima!